Olá, irmãos, tudo bem? Estamos continuando a nossa série de vídeos sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Bom, nós temos muitos elementos e também muitos estudos e vídeos e materiais e divulgações escatológicas sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo que trazem uma série de sensacionalismo, trazem uma série de gatilhos mentais e artifícios naturais e humanos para então falar de algo espiritual, que é a vinda do nosso Senhor Jesus, embora ele voltará a sua segunda vez em uma forma corpórea, ele será visto por todas as nações, será tocado e reinará em Israel por 1000 anos, e depois estaremos para sempre com ele na Nova Jerusalém. É um acontecimento espiritual. Tudo que se data ou se fala referente a Deus é espiritual, porque Deus ele é espírito, embora ele o faça muitas das vezes no campo da matéria, né. Bom, hã, quando a nossa alma se apaixona por um assunto, mais do que o dono desse assunto, isso se torna extremamente perigoso. Então muitos irmãos se apaixonaram pelo sensacionalismo de uma segunda vinda do Senhor Jesus. Então qualquer evento, hã, natural aqui entre os homens, na Torre de Babel erguida, que logo será destruída, na vinda do Senhor Jesus. A Torre de Babel aqui que eu menciono significa o governo dos homens que iniciou-se lá em Nabucodonosor, aonde Deus permitiu que o homem governasse a terra sem, abre aspas, interferência dele, né. Claro que ele interfere, mas ele deixou o homem à própria sorte. Então os homens governam o planeta Terra, criaram a sua Torre de Babel, a sua independência, enxotaram Deus para o lado e Deus permitiu para então estar cumprindo os seus propósitos, né. Ele veio a primeira vez em carne, nós vimos no vídeo anterior, uma profecia sobre a sua primeira vinda e o cumprimento dela. Por que que é importante nós vermos essas profecias e os seus cumprimentos? Porque para saber do futuro, se faz necessário estudar o passado e o presente. Isso no campo do ensino chama-se história, né, é uma disciplina a qual se ensina, hã, os acontecimentos passados, presentes, para entender o futuro, como se dará aproximadamente o futuro, né. Bom, nesse sensacionalismo todo, qualquer coisa é a volta do Senhor Jesus. Quando a tecnologia veio e ela está ligada aí ao fim do mundo, ao governo do anticristo, mas nós não sabemos o dia e a hora, como disse nosso Senhor Jesus Cristo. Então logo que surgiram, os códigos de barra, os homens já disseram que é a volta do Senhor Jesus Cristo. No ano 2000, quando a gente virou, 1990, os anos 90 para o próximo século, o ano 2000, então muitos profetizaram também a volta do Senhor Jesus Cristo. O fundador da igreja adventista profetizou em 1846, se não me engano, a volta do Senhor Jesus Cristo. E todas essas profecias nunca se cumpriram. Então nós temos que ter cuidado quando nós nos apaixonamos mais por um assunto, por um tema, do que pelo Senhor ou pelo dono desse tema. Então é quase que indiferente, a gente tem aquela expectativa de ver o nosso Senhor Jesus Cristo, nós o amamos mais do que esse mundo aqui. Então, como diz o apóstolo Paulo em 1 capítulo 7, verso 29 em diante, aqueles que são casados vivam como se não fosse. Você ama suas esposas, cuidem delas, esposas cuidem de seus maridos, os reverencie, os respeite, né? Filhos obedeçam os pais, etc. Mas focado, a latência da alma, como diz Freud, né? Está ligado ao Senhor. A latência do coração está desejosa pelo aparecimento do nosso Senhor, aquele a quem mais amamos, né? Então nós compramos, vendemos, nós negociamos, nós trabalhamos, mas sempre na expectativa do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitos ficaram idólatras do assunto escatologia e também aproveitam essa expectativa da humanidade, esse anseio e acontecimentos futuros, né? E fazem todo um trabalho de marketing em cima dos seus canais de YouTube, em cima de suas revistas, em cima dos seus livros, para tornar a fé e as emoções das pessoas fonte de lucro e venderem aí os seus estudos sobre a volta
do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Qualquer irmão, na sua simplicidade, pode entender a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela é algo relativamente simples, é para todos nós. O Senhor Jesus Cristo, quando falou da sua segunda vinda, subindo aos céus em carne e osso, ressuscitado, por isso que o corpo dele não está lá no túmulo de José de Arimateia, que está morto, que foi José de Arimateia que emprestou o túmulo para o Senhor Jesus, mas ficou vazio, porque Jesus ressuscitou. Jesus em carne e osso subiu aos céus. E os anjos, vendo os galileus ali iletrados, sem cultura, sem estudos, não eram da classe dos fariseus, dos saduceus, dos estudiosos, da elite do conhecimento e nem da elite econômica, eram pessoas simples das margens da sociedade. E os anjos perguntaram para ele: o que vocês olham este que está subindo? Assim como estão vendo ele subir, vocês verão ele descer na sua segunda vinda. Então é simples, irmãos. A vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda, ela é simples, ela é para que todos aqueles que o amam possam entendê-la. É porque ela é assunto fundamental, elementar da fé cristã. Sem uma segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, nós somos as piores das criaturas. Por quê? Porque nós abrimos mão dos prazeres carnais, dos apetites desenfreados da carne, da doença do pecado que nós herdamos de Adão, que torna a carne deficiente, fazendo ela não ter limites, bom senso, né? Então, todos os apetites desenfreados, nós controlamos e esprememos, e sacrificamos, e mortificamos, porque nós amamos o Senhor Jesus Cristo mais que a nossa carne. Agora, se ele não vai voltar, toda a nossa fé é sem sentido, como diz 1 Coríntios capítulo 15, referindo à ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, somos a pior de todas as criaturas, né? Nós, os verdadeiros, aqueles que realmente creem e amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, temos que tomar esse cuidado. Eu coloquei um vídeo aí no canal, no grupo do WhatsApp. Esses vídeos são para um grupo específico sobre a volta do Senhor Jesus. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui no canal, porque o YouTube ele indicou, que não é a nossa pretensão ali ao criar o canal, você comenta embaixo aí que você quer saber mais e a gente adiciona no grupo do WhatsApp referente a esse assunto, a volta do nosso Jesus Cristo. Então, no vídeo anterior, eu falei sobre a profecia de Isaías 53 e o cumprimento dela aproximadamente 700 anos depois. Então, muitas gerações morreram esperando a profecia de Isaías. O que ela prometia? A vinda do Senhor Jesus Cristo, a primeira vinda. Ela aconteceu 700 anos depois. Então, muitas gerações esperaram e morreram sem ver essa profecia. Quando o eunuco está andando na carruagem, ali o mordomo ali da administradora ali, fiel da rainha Candace ali, das suas economias, etc., ele está lendo o profeta Isaías que falava da primeira vinda do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo levou Felipe até o eunuco. E o Espírito Santo disse para ele: vai acompanhar essa carruagem. E ele acompanhou. Então o eunuco, que vinha lendo as escrituras, não estava entendendo. Felipe perguntou para ele: entende o que lê? Como que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí ele pergunta para Felipe: de quem está falando o profeta Isaías? De si mesmo ou de outro? Então Felipe responde. E dali ele começa a explicar quem é o Senhor Jesus Cristo. E aquele de quem o profeta Isaías estava falando era o nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha morrido um pouco antes desse encontro ali entre Felipe e o eunuco, mordomo aí da rainha Candace. Bom, então veja, irmãos, hoje nós estamos vendo as profecias da segunda vinda do Senhor Jesus. E eu tenho uma playlist que fala só sobre essas profecias. Aqui nessa playlist, eu apenas vou falar da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, sem me adentrar aos detalhes, ao esmiuçar ali dos detalhes da segunda vinda, como ela acontecerá, quais são os eventos que a precedem. A igreja ela é
pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Todos esses assuntos relacionados, segundo a vida do Senhor Jesus Cristo, eu não vou mencionar nessa série de vídeos que darão de 3 a 5 vídeos, creio eu. Bom, então nós vimos uma profecia da primeira vinda e o cumprimento. Nós vimos um irmão que ainda não era salvo, ainda não tinha recebido o selo do Espírito, não tinha nascido de novo, que é o mordomo da rainha de Candace, de Atos, capítulo de número 6, se não me falha a memória, ou 8, capítulo 8, Atos capítulo 8. Bom, então nós vimos esse homem querendo conhecer a Deus. Felipe, que em Atos 6 foi nomeado diácono, mas ele tinha o dom de evangelista, foi usado pelo Espírito para pregar a Cristo. Esse eunuco creu e foi salvo. Assim como nós tínhamos uma profecia que levou 700 anos para cumprir sobre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, e quem crer na sua primeira vinda como Senhor de toda a alma, que lhe é devedor e precisa pagar, mas ele pagou com o seu sangue o nosso débito, recebe o Espírito de Deus, o qual nós vamos falar daqui a pouco, que é muito importante nós sabermos disso para entendermos a segunda vinda do Senhor. Bom, então, também há profecia sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas muitos irmãos que estão lendo não entendem, porque assim como o mordomo da rainha Candace não entendia o que estava lendo, tem textos de difícil interpretação, que dão uma dupla interpretação. Minha esposa falou algo esses dias que eu entendi outra coisa, porque se tu diz 2 mais 2 é 4, só dá margem para uma interpretação. Se a gente diz que o Senhor Jesus Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou, dá margem para uma interpretação. Se a gente diz que o Senhor vai voltar pela segunda vez, dá margem para uma interpretação. Mas se a gente diz que há um arrebatamento da igreja 7 anos antes, já dá margem para 2 interpretações. Então, como diz o apóstolo Pedro em sua carta, Pedro capítulo 3, verso 15 e 16, assuntos que o nosso amado irmão Paulo traz de difícil interpretação, como as demais escrituras, conforme a revelação que recebeu de Deus. Então, os assuntos que o apóstolo Paulo trouxe não era dele, era a palavra de Deus sendo dita pela boca dele e posteriormente sendo escrita, que compõe aí a nossa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, são assuntos difíceis. Então, para aquele homem que ainda não era salvo, mas era temente a Deus e ia em Jerusalém adorar, ele não entendia de quem o profeta Isaías estava falando. Então, quem tinha o dom de evangelista, que era o diácono da assembleia local, isso está relatado em Atos capítulo número 6, Felipe, podia revelar através do dom espiritual de quem o profeta Isaías, 750 anos antes, estava falando, e ali o seu cumprimento. Bom, entendemos então, irmãos, que a história nos mostra que Deus cumpre as suas promessas. A história nos mostra, isso é um fato literal, não é uma fé apenas. Nós não precisamos apenas crer, isso aconteceu. Então já é crido por vista, por fatos e evidências. Então nós vamos falar de outra profecia que se cumpriu, porque essa profecia é muito importante para nós entendermos os acontecimentos proféticos da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Joel, capítulo de número 2, acho que eu não vou abrir lá, eu vou abrir só em Atos, o vídeo já deu 13 minutos, eu não quero alongá-lo, né? Então eu só vou citar Joel, capítulo 2, mas eu vou abrir em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo número 2, Bíblia de papel, né, irmão? Sem muita tecnologia, tudo simplão aqui no meio do mato aqui, né? Aqui os satélites não me pegam aqui. Eu estou escondido do anticristo que vai querer me botar a marca da besta. Meus irmãos, Deus nos dê graça. Atos, capítulo de número 2. Versículo capítulo 16. Atos 2, 16. Mas isto que é o que foi falado pelo profeta Joel. Então aqui o apóstolo, ele vai narrar um evento, uma profecia que o profeta Joel
fez, eu não vou abrir lá agora, mas depois você pode conferir nas suas escrituras, isso está em Joel capítulo 2, verso 18 em diante, se não me engano, mas está em Joel capítulo 2, não memorizo bem aqui agora, não lembro bem o versículo, mas tenho quase certeza que é versículo 18, Joel capítulo 2. Então, o apóstolo, ele está trazendo aqui uma profecia feita há mais ou menos 900 anos atrás desse evento aqui. Então, mais uma profecia que está se cumprindo nesse período histórico. Hoje estão se cumprindo profecias que foram feitas nesse período, no primeiro século da era cristã, depois da morte do nosso Senhor Jesus, aqui os primeiros anos, né, da era cristã. Então, algumas profecias, como a destruição do templo no ano 70, foi um cumprimento de uma profecia. Existem vários cumprimentos de várias profecias do Velho Testamento, no período em que os apóstolos estavam vivos escrevendo o Novo Testamento. E eles estão agora narrando e dizendo para nós, assim como nós estamos vivendo um tempo em que Deus escreveu através dos seus servos, deixou anotado para ficar inanimado, né, sem emoções perturbadoras e que distorcem a verdade, está escrito aqui. Agora nós temos os fatos históricos para comprovar, nosso Deus é bom demais, glória a Jesus, irmãos. Então, Atos capítulo 2, verso de número 16, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos homens e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E sobre os meus servos, sobre as minhas servas, eu derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima nos céus, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grandioso e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo o povo que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouve. Bom, o apóstolo Pedro deu aqui a profecia que Joel fez aproximadamente 900 anos atrás. E agora está dando cumprimento. Essa profecia que Joel fez, ela se cumpriu uma parte só, aqui. A outra, o apóstolo Pedro vai falar em sua carta. Sobre a lua se transformar em sangue, entre outros elementos aqui, que ainda irá acontecer. Mas essa parte aqui já aconteceu, vou ler de novo. E sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. O derramamento do espírito e os dons consequentes a isso já aconteceram aqui. Então aqui nós temos o cumprimento dessa profecia. Uma parte dela já se cumpriu e a outra vai se cumprir, que nós iremos falar no nosso próximo vídeo. Então nós temos evidências, fatos históricos, foram profetizados 750 anos, como o vídeo anterior que eu falei, seu cumprimento. Outro fato histórico relatado no livro de Joel, o servo do Senhor, em Joel capítulo 2, que está se cumprindo aqui, parte dele. Vamos continuar o texto. Homens de Israel, ouve essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus. Eita! Entre vós por milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como vós sabeis. Este é entregado pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós pelas mãos perversas, o crucificaste e o matastes, a qual Deus o ressuscitou, rompendo as dores da morte, porque não era possível que ele fosse contido pela morte. Porque Davi fala a seu respeito: eu via o Senhor sempre diante da minha face, porque ele está à minha destra, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se regozijou,
e a minha língua exaltou. E além disto, a minha carne também repousará na esperança, porque tu não deixarás a minha alma no inferno, não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me-á de alegria. Homens e irmãos, deixem-me falar francamente. O patriarca Davi, quando ele morreu e foi sepultado, a sua sepultura continua até nós nos dias de hoje. Portanto, sendo profeta e sabendo que Deus, sob juramento dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar-se sobre o seu trono. Então ele profetizava a respeito de Cristo. Veja, mais uma profecia aqui. Essa minha lâmpada aqui tá me incomodando. Peraí, calma. Não é espírito, não, é enjambração mesmo, irmãos. Não é espírito atrapalhando a mensagem, é enjambração mesmo. Bom, então, Davi, além de ser rei, ele também era profeta. E ele profetizou o Senhor Jesus Cristo. E aqui está mais uma profecia que se cumpriu. Veja quantos séculos Davi viveu antes, assim como Joel, assim como Isaías. Então, Davi, ele viu o seu descendente, que também seria o seu senhor, porque ele era descendente, porque ele viria da sua linhagem através de Maria e José, mas ele não seria filho biológico de José, ele seria filho adotivo. Deus emprestaria o seu filho para José como se fosse filho de José. Então o Senhor Jesus viria à terra, e Davi viu a sua vinda, a sua primeira vinda, e também viu a sua glória, viu ele sentado em seu trono reinando em Israel. Por isso que em Atos capítulo 1, verso 6, os judeus perguntam ali para o Senhor Jesus, Atos 1, 6, é agora que o Senhor irá restaurar Israel? Assim que o Senhor Jesus ressuscitou e aparece para eles, eles fazem essa pergunta. Quando ele está já subindo aos céus, Atos 1, 6. Por que eles fazem essa pergunta? Porque Davi havia prometido, através dessa profecia. Eles conheciam a lei, eles conheciam os salmos de Davi, eles conheciam a Torá, o Talmud, as tradições orais, eles sabiam que viria o Messias ungido, irmãos. Então são duas profecias já cumpridas aqui, irmãos, além da profecia anterior que eu falei. Mas eu quero falar agora dessa profecia de Joel, que é o Espírito Santo derramado sobre nós. E os dons concernentes, muitos atuam até hoje, como diz 1 Coríntios capítulo 12, sobre os dons na igreja, né? Também os dons de ministério, em Efésios capítulo 4. Então, os dons permanecem, o Espírito Santo veio em Atos capítulo 2 e está ativo na terra desde então, até a igreja ser retirada pelo Senhor Jesus na sua vinda, né? E é esse Espírito, irmãos, que está ativo na igreja, aonde cada alma, assim como o mordomo da rainha Candace, quando é evangelizada por um irmão e crê na primeira vinda do Messias, como ele creu, e crendo, o Espírito que veio aqui, profecia de Joel, ele sela essa pessoa e ela se torna um salvo, ela recebe um novo nascimento, como diz em João capítulo 3, verso 3, na conversa que o Senhor Jesus Cristo tem com o religioso Nicodemos, religioso da única religião verdadeira, que é o judaísmo. Foi a única religião que Deus criou, foi o judaísmo. Religião estruturada, com as suas normativas religiosas, oferendas, altares, sacrifícios, leis, etc., né? Hoje nós temos a religião cristã, que é ajudar os órfãos e nas suas necessidades, né? Essa hoje é a atual religião de Deus, né? Mas a religião estrutural aqui na Terra foi o judaísmo. Bom, então Nicodemos, ele recebe essa resposta do Senhor Jesus Cristo, que nenhuma religião salva, nem a que Deus criou. Importa vos nascer de novo. Quem dá esse novo nascimento? É o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, ele sempre existiu na Terra, irmão, sempre esteve na Terra.
mas quando ele começou a operar gerando a igreja. Então hoje ele está nessa função de gerar a igreja. Cada alma salva entra nesse batismo que aconteceu lá em Pentecostes, capítulo de número 2, né, que nós lemos antes. Então cada alma, quando começa a sentir o anseio por Deus, Deus começa a injetar nessa alma, Efésios capítulo 2, importa-vos ser vivificado, vós estáveis vossos pecados e Deus vos ficou. Então, quando nós somos vivificados conforme nós estávamos, nossos pecados, e Deus nos ficou, conforme Efésios capítulo 2, ele injeta a nós um fôlego de vida, nós despertamos interesse pela palavra. Assim como o mordomo da rainha Candace, ele despertou, Deus despertou nele interesse pela palavra. Então a gente começa a buscar o verdadeiro Deus. E aí o Espírito que foi profetizado por Deus através de Joel, e ele foi derramado na terra com essa função, derramado são nomenclaturas que diz? São nomes, né? Que nós damos como meios de entendermos, mas é muito mais, não é derramado, porque ele sempre teve na terra, não é água para ser derramado, né? Mas Deus usa esses elementos porque a nossa compreensão não consegue entender a glória de Deus e os seus modos operantes, né? Então Deus usa elementos mais próximos da nossa realidade limitada pelo pecado, a nossa mente, né? Depois, quando nós formos ressuscitados, ou se formos arrebatados antes de morrermos, nós teremos um corpo novo. Aí sim, nós teremos a mente de Cristo, como diz em 1 Coríntios capítulo 13, no final do capítulo, né? Nós teremos a mente de Cristo. Bom, então nós somos enxertados nesse Espírito. Assim, quando alguém falou do Senhor Jesus para nós nos vimos em nossos pecados, nós vimos o quão mal nós éramos e precisávamos de um Salvador, precisávamos de acesso a Deus em paz, sem sermos destruídos, lançados para o inferno. Então nós cremos no Senhor Jesus e o aceitamos como um Salvador. Aí nós fomos enxertados nesse batismo de Atos capítulo de número 2, que o apóstolo Pedro aqui está narrando referente à profecia de Joel, que Joel ele descreve, né, através das revelações que ele ia recebendo de Deus. E ali ela se cumpriu em Atos capítulo 2, aproximadamente 900 anos depois. E hoje todos nós desfrutamos dessa profecia. A segunda parte que nós lemos da profecia de Joel, que está no verso 19 do capítulo 2, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grandioso dia do Senhor. Então, antes do glorioso dia do Senhor, que é a sua segunda vinda, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, todos os mordomos da rainha de Candace, usando uma analogia aqui, referindo-se a qualquer pessoa, seja pobre, rica, inculta, eloquente, indiferente do seu status educacional, financeiro, etc., todo aquele que receber uma vivificação do Senhor para se achegar a Ele, o Espírito Santo, que é a profecia de Joel, que desceu aqui nesse período histórico onde os apóstolos estão vivos, esse Espírito Santo que continua operando até hoje, injeta o novo nascimento em nós, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. E aí nós estamos invocando o nome do Senhor. Então, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que está no verso 19 aqui, e eu mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor e fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grandioso dia do Senhor. Então, a segunda vinda, esse glorioso dia do Senhor, que ele virá em glória, na primeira ele veio em vergonha e se deixou ser humilhado. Ele não foi humilhado, ele se deixou ser humilhado por amor de mim, alma pecadora, suja. Tem um galinheiro aqui, irmãos, aqui atrás, aqui, ó. O galinheiro tá podre, eu não tirei o esterco, eu mudei para lá, o outro. Não sei se deu muito certo a minha ideia, né? Ultimamente não tem dado, mas tá tudo na vontade de Deus. Mas tá aqui sujo. E eu vou limpar, recolher o esterco ali,
vou ensacar para alguém vir levar e usar. Só que eu estava mais sujo que esse galinheiro. E eu sentia a morte, eu sentia depressão, tristeza profunda. Estava alcoolizado, eu era alcoólatra, desde os 15 anos de idade até os meus 18. Mas com 8, 9 anos meus tios me alcoolizavam. Eu tive coma alcoólico quando era criança. Então com 15 anos eu era um alcoólatra já, triste, depressivo, queria só morrer. Mas Deus começou a me vivificar desde criança. Eu sabia que ele existia, eu buscava até que um simples camponês, um assalariado de fábrica de calçado, salvo pelo sangue de Jesus Cristo, me falou do amor de Deus, me apresentou o Senhor Jesus, assim como Felipe apresentou ao mordomo da rainha de Candace. Me explicou quem era Jesus na Bíblia. E o Espírito me convenceu que aquilo era verdade. E eu criei. E recebi salvação, recebi vida eterna. E o Espírito aqui que foi derramado, um fato histórico que se cumpriu, como os demais que já mencionei, me faz saber, esse Espírito me faz saber que a segunda parte da profecia de Joel, o sol virando em trevas, a lua em sangue, também vai se cumprir. E a segunda vinda do Senhor também vai se cumprir. E eu estou aguardando, irmãos. Fatos históricos, irmãos, narrados pelas Escrituras, são muito melhores do que especulações sobre Macron é o anticristo, Donald Trump é o anticristo, o Elon Musk é a besta. Tudo especulações, irmãos. Não sabemos. Mas sabemos que o que está escrito aqui se cumpriu. Se cumpriu. Fatos históricos. E o que não se cumpriu? A segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pelas Escrituras, vai se cumprir. Deus abençoe a todos nós.